Como ler a Bíblia? Você já se perguntou sobre isso? Às vezes as pessoas vêm e falam, eu até queria ler a Bíblia, mas é tão difícil. Mas na hora que eu estou empolgado, trava, tem cada passagem que não dá para entender. Então se você deseja dicas e uma ajuda aqui simples para começar seu plano de estudo, de leitura da Bíblia, entender melhor os textos, tudo isso, e crescer espiritualmente, que esse é o nosso objetivo, eu convido você a ficar comigo nesse vídeo. E se você gostar do conteúdo, se inscreva nesse canal, curta aqui esse vídeo, para que ele chegue a mais e mais pessoas e, obviamente, compartilhe, que a palavra de Deus está aí para ser compartilhada. Eu creio que esse conteúdo é rico e ele é útil para trazer maior envolvimento, crescimento espiritual para as pessoas, por isso que eu estou me dedicando a ele. Então eu sou Michel Olívio, pastor da Cevivo, Comunidade do Evangelho Vivo, e hoje eu vou falar para você sobre cinco coisas que nós devemos fazer ou nos atentar antes de começar a estudar a Bíblia. Primeiro, antes de tudo, separe realmente um tempo para fazer isso. Não adianta você ali no meio da correria pegar e abrir um aplicativo e começar a ler aqui um texto desesperado. E aí você vai ler uma coisa, vai entender outra, aquilo lá vai virar uma bagunça na tua cabeça. Então, se concentre. Separe realmente um tempo ali de tranquilidade, como se você fosse estudar. Um lugar mais silencioso, um lugar onde haja a possibilidade de uma maior concentração. Então separe tudo. Então, primeira coisa, se concentre. Então separa tudo ali, realmente tem um tempo. Uma dica que eu dou é a seguinte, aí você pode pensar assim, eu vou me empolgar na leitura bíblica, eu estou gostando tanto, peguei cada história fantástica, a palavra de Deus é tão incrível, e se eu me perder no tempo? Foi lá, acordou antes de ir para o trabalho para ler a palavra de Deus e se perdeu no tempo. Para você ficar tranquilo, coloca um alarme no seu celular, coloca um timer, assim, quando o tempo que você dedicou aos seus estudos acabarem, aquilo lá vai apitar. Que sejam 5 minutos, 10, 5 eu acho muito pouco, mas que sejam 5, 10, 15 minutos, vai ser muito mais produtivo se você se concentrar. Segunda coisa, escolha da tradução. Então tem muitas traduções hoje e isso é extraordinário. Antes só tinha a João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, que é uma tradução linda, palavras rebuscadas, maravilhosas, mas as pessoas encontravam muita dificuldade, liam, por exemplo, concupiscência da carne e ficavam, que é a jactância, que é jactância, que é concupiscência? E aí o que acontecia? O entendimento gramático travava, por consequência, o entendimento espiritual e até mesmo a motivação. Imagina, você está lendo um texto que você não entende, e você não entende, aquilo vai desmotivando. Então, meu conselho, uma versão como a NVI, por exemplo, temos a NVT que vem na mesma linha, uma linha mais moderna de tradução ali, respeitando bastante os originais. Você tem a NTLH, a Bíblia Viva, tem várias opções realmente para você mergulhar na palavra de Deus sem se preocupar tanto com a questão gramática e um vocabulário que talvez você ainda não tenha. Então, primeiro, se concentre. Em segundo lugar, escolha uma boa tradução da Bíblia. Terceiro lugar, por onde que eu começo? Aí é que tá. Comece ou usando um app, tem um app da Bíblia Sagrada que ele é gratuito, você vai ter as versões lá, ele vai criar planos para você, isso é extraordinário. Então você tem o aplicativo e outra coisa, não quero usar pelo aplicativo, eu quero na raça ali, normal, pegar a Bíblia de papel. O que eu trago de conselho? Você começar por um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Se você começar por Lucas, você pode ler Lucas e depois ler Atos dos Apóstolos, que é escrito pelo mesmo autor, então você vai pegar uma continuidade. Lucas ali, ele traz conhecimento fantástico a respeito de Cristo. Então quando a gente pensa no Evangelho, Jesus Cristo ele é o cerne de tudo. Tudo converge nele, a cruz de Cristo é o centro do Evangelho. Toda a Bíblia é a verdade, toda a Bíblia é importante. Agora, quando você vai lá e estuda o cerne, aquilo que está realmente no meio da revelação, aquilo que é o ponto alto da revelação, consequentemente, na hora que você voltar para o Antigo Testamento ou avançar para as cartas apostólicas e para o livro de Apocalipse, você vai ter uma ideia boa. Então, terceiro lugar aí, comece por um app ou por um dos evangelhos. Outra dica que eu dou para vocês é a quarta dica, tenha um caderno de anotações e uma planilha. Se organize. Sabe por quê, igreja? Às vezes acontece assim, você lê a Bíblia todo dia, mas você não se organiza. A cada dia você lê uma coisa, você para, e aí não lembra mais o que leu e começa de novo. Tem tantas pessoas que leem o Gênesis 20 vezes, começa o Gênesis, volta no Gênesis,
Então, às vezes as pessoas acham que leram a Bíblia inteira e não leram, porque não conferiram aquilo, não tinha uma planilha. Então esse é o convite que eu faço para você. Você precisa de um mínimo de organização para você seguir nesse estudo, porque, igreja, são 66 livros, é muito conteúdo. Se você fizer isso assim, de maneira nada organizada, vai ser muito complicado você ter uma boa compreensão. Então tenha ali um plano de estudos, tenha um caderninho para quando acontecer alguma dúvida, você anotar, tirar essa dúvida. Então se organize minimamente, para você saber onde que você está. E tem algumas passagens que você vai falar que a igreja nunca viu, porque são livros que estão mais ali no meio, no finalzinho do Antigo Testamento, pouco usados pelos pastores, que são desconhecidos. Olha só, presentes de Deus que estão lá escondidos. Então é necessário você se organizar para você ler a Bíblia toda, não deixar nada de lado. Quinta regra, não tenha pressa, igreja. Travou, anota. Pergunta para o seu pastor, pergunta para o seu discipulador, para um irmão mais experiente na fé. Não vá lendo de qualquer jeito. Eu tenho uma meta para bater, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler. Eu vou ler em 1 ano, eu vou ler em 10 meses, eu vou ler em 6 meses. Você pode ter metas, mas desde que você leia a Bíblia compreendendo a Bíblia. Porque se você lê abandonando a ideia de compreensão, qual a utilidade que tem? Então não faz muito sentido. Então, em suma, 5 são: se concentre, escolha uma boa tradução, comece por um app ou por um dos evangelhos, tenha um mínimo de organização e, quinto lugar, não faça por pressa, não faça para bater meta, faça para buscar Deus. E aí uma regra de ouro. Eu não coloquei aqui ela entre os 5 porque ela é uma regra de ouro, não só para leitura bíblica, mas para qualquer coisa que você fizer na tua vida. Ore antes de começar. Muitíssimo importante. Você vai ler a Bíblia, peça compreensão para Deus. Não é a qualidade do seu intelecto que vai levar você para o nível mais profundo de entendimento. É a profundidade da tua comunhão. É a profundidade que você tem com Deus. É a visão espiritual. É a revelação do Senhor. Enquanto você lê, o autor está junto com você trazendo compreensão. Porque nós discernimos as coisas pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 ao 14, vai trazer isso, que o homem espiritual discerne as coisas pelo Espírito, o Espírito nos revela. Então precisamos ter essa consciência que não é o nosso intelecto que vai nos levar a uma maior compreensão, mas sim o poder do Espírito Santo de Deus. Então inicie com uma oração. Que a sua leitura bíblica seja muito abençoada e em breve outros vídeos para te ajudar nessa caminhada devocional, você ser cada vez mais próximo de Deus e prosseguir nesse conhecimento. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe grandemente, que a sua leitura bíblica seja absolutamente incrível em nome de Jesus.